Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Cá estou eu, professor Alain, em mais uma aula aqui do SOT. E hoje para você, dentro do bloco aí Segunda Guerra Mundial, a fase de avanço do eixo. Que eixo, Alain? Itália, Alemanha e Japão, ou seja, o eixo Roma, Berlim, Tóquio. E a fase de equilíbrio de forças na Segunda Guerra Mundial. Esse conflito que se inicia lá em 1939 e vai até 1945. E aí, claro, recordando como teve início a Segunda Guerra Mundial. Claro, diante de um conjunto de tensões e fatores anteriores, no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu o território soberano da Polônia. E isso vai ser o marco de início, então, na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Inglaterra e a França deram um ultimato para que Hitler retirasse imediatamente suas tropas do território polonês. Entretanto, Hitler simplesmente não obedeceu ao ultimato, não atendeu ao ultimato e manteve suas tropas. Pelo que então, já no dia 3 de setembro de 1939, o rei da Inglaterra declarou guerra à Alemanha nazista e aí sucedido por seu colega francês também declarando guerra aos alemães. E o mundo mergulhava agora então oficialmente na Segunda Guerra Mundial. E aí, claro, quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, tal qual na Primeira, nós temos aquela famosa política de alianças. E aí, quais são as alianças militares que vão se digladiar ao longo do conflito? Bom, de um lado eu tenho as forças do eixo, que reúnem então o Reino da Itália, a Alemanha nazista, chamado Terceiro Reich, e também o Império Japonês, aqui a bandeira do sol nascente do Império Japonês. E do outro lado eu tenho as Nações Unidas, os aliados, que vão ser França, Inglaterra, depois Estados Unidos, União Soviética e olha só quem tá aqui, Brasil, Zil, ou seja, o Brasil também vai participar. E olha, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, a gente teve uma participação bastante modesta. Aqui, nós tivemos uma participação bastante ativa e muito eficiente na Itália, por exemplo, combatendo os alemães que ocupavam o território italiano lá nos anos 40. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, a Cobra Vai Fumar e por aí vai. Então o Brasil participou também. Agora, claro, assim como em qualquer guerra, é normal que alguns países se declarem não beligerantes, ou seja, que não querem participar do confronto, são, portanto, neutros. E entre os países temos a Espanha, de Francisco Franco, que era fascista tal qual a Itália e a Alemanha, e Portugal, de Oliveira Salazar, também de inspiração fascista, e, de repente, não participam da guerra, porque estão estabilizando primeiro o país deles, que vai passar por grandes transformações. Também temos como neutra a Suíça, a Holanda e a Dinamarca. Muito embora Holanda e Dinamarca terão suas políticas de neutralidade violadas pelo ataque alemão. Ou seja, Hitler não vai respeitar a neutralidade dinamarquesa e a neutralidade holandesa invadindo os dois territórios. Basta pensar que a famosa menina Anne Frank, do diário da Anne Frank, acabou sendo capturada pelos nazistas quando ela e sua família estavam recolhidos, refugiados, em território holandês. E aí, justamente, como que vai se dar essa guerra? Bom, a Segunda Guerra Mundial, ela tem 3 fases. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. A primeira vai de 1939 a 1942. Essa é a fase onde o eixo Itália, Alemanha e Japão, e aí com grande destaque à Alemanha e ao Japão, a Itália era uma força militar bem mais fraca, bem mais débil do que alemães e japoneses, mas é aqui que o eixo realmente parece que vai dominar. Parece que o eixo está vencendo tudo e todos. Quer dizer, é o rápido avanço do eixo, rápido avanço promovido muito por uma nova estratégia de guerra do exército alemão, que é a Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, ou seja, um ataque massivo, coordenado e ao mesmo tempo das 3 forças. A Heer, o exército, a Luftwaffe, que é a força aérea nazista, e a Kriegsmarine, que é a marinha de guerra alemã. Quer dizer, marinha, exército e aeronáutica atacando o inimigo de uma vez só. É não dar tempo de reação, com ataques surpresas, muita mobilidade, divisões de tanque avançando, tanques agora bem diferentes daqueles da Primeira Guerra Mundial, que eram lentos e pouco eficientes, agora são tanques muito velozes e com grande poder de fogo e boas blindagens, ou seja, vão fazer uma diferença bastante significativa no contexto aí da Segunda Guerra Mundial, às divisões de tanques, dando apoio para a infantaria, que é o soldado que vai ali a pé no campo de batalha. Então o tanque meio que dá uma blindagem, uma protegida ao soldado que vai avançando. E nesse momento aqui, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca e até mesmo a França caíram rapidamente. A Blitzkrieg dominou a Europa. Para você ter uma ideia, na época, a França tinha o maior exército da Europa e a maior divisão de tanques do continente. E a França, mesmo com tudo isso, ela caiu em apenas 6 semanas. Quando os nazistas levam a rendição francesa,
Winston Churchill, Inglaterra, não acreditava que tivesse ocorrido aquilo, porque foi muito rápido. Quer dizer, a Polônia caiu em cerca de um mês quando invadida, mas a França, que era uma grande potência, em apenas 6 semanas. Então isso mostrava a rapidez e o poder do violento ataque alemão naquele momento. Quer dizer, a Blitzkrieg realmente mostrava uma grande eficiência de combate ali na situação, ok? E, disso posto, no contexto aqui específico dessas invasões, Bélgica e Holanda haviam sido invadidos, então, já em 1940. E a Força Expedicionária Inglesa acabou sendo cercada em uma praia chamada Dunkirk, né? Ou a praia de Dunkerque. É aqui que a Inglaterra, já sendo comandada por Winston Churchill, vai dar origem a uma das maiores operações de resgate e evacuação de tropas na história, chamada de Operação Dínamo, que é a retirada de Dunkirk, aonde cerca de 40 mil soldados franceses tinham sido rendidos, mas naquele momento cerca de 400 mil soldados britânicos se encontravam nas praias ali de Dunkirk, praticamente sem qualquer tipo de defesa. Quer dizer, eram alvos fáceis para os ataques dos caças bombardeiros Stukas, que eram caças nazistas, bombardear os caras na praia. Quer dizer, seriam alvos fáceis. Até hoje é um mistério e é uma discussão na historiografia militar, por que Hitler não esmagou aquela divisão britânica de 400 mil soldados ali, fácil, na praia, quando ele pôde. Na prática, os britânicos conseguiram mobilizar uma força-tarefa imensa, envolvendo até barcos civis, que vieram na Inglaterra pelo Canal da Mancha para resgatar seus soldados. Dos cerca de 400 mil, alguns estimam aí que em torno de 380 mil soldados foram resgatados das praias de Dunkirk e repatriados à Inglaterra. Muitos desses soldados, anos mais tarde, voltariam ao território europeu para novamente enfrentar os nazistas depois da invasão do dia D, a invasão da Normandia lá em 44. Mas isso ainda tem chão até lá, né? E também temos aqui o momento quando a França foi ocupada. E quando a França foi ocupada, aconteceu isso aqui, ó. Tá vendo? Olha esse mapa. Nessa parte em vermelho, eu tenho a França ocupada. Então pode reparar que a parte em vermelho cobre toda a costa atlântica da França. Então toda a costa da França virada para o Atlântico, ela vai ser administrada pela ocupação nazista. Ou seja, são oficiais nazistas ocupando e governando esse território. Por outro lado, nós temos essa chamada Zona Livre, que é essa parte aqui em roxinho aqui no mapa, tá vendo? Essa é a chamada França Vichy, ou República de Vichy, que vai ser comandada por um herói francês da Primeira Guerra Mundial, o Marechal Philippe Pétain, tá? Só que o Pétain, ele vai passar de herói a vilão. Por quê? Porque o Pétain, ele fez um acordo com os nazistas, ou seja, ele vai fazer um governo colaboracionista. Ainda hoje isso é uma coisa espinhosa discutir isso na historiografia francesa, o momento em que boa parte da França realmente colaborou com o nazismo, né? Então, na França de Philippe Pétain, na França Vichy, porque a cidade-sede era a cidade de Vichy, bem aqui, né? Esse governo fantoche ligado aos nazistas a manter essa área livre. Mas tanto na França ocupada quanto na França livre, a França Vichy, vai ocorrer perseguição a opositores, perseguição implacável a judeus, entra toda a questão do Holocausto. Quer dizer, é uma passagem bastante dura da história francesa. Aí, resultado, enquanto a França Vichy segue com um governo aliado aos nazistas e a maior parte do país segue ocupada pelos nazistas, inclusive a capital, Paris, eis que um general francês, Charles de Gaulle, ele havia fugido para a Inglaterra e a partir de lá ele passa a organizar a chamada resistência francesa, tá? Só que essa resistência francesa ela vai ser muito heterogênea. São vários grupos que participam da resistência que vão fazer sabotagens, pequenos ataques terroristas contra os ocupantes alemães dentro do território francês. Então eu tenho aqui, por exemplo, socialistas, anarquistas, vários grupos que vão se aliar no combate à ocupação nazista e também no combate àquele governo fantoche da França Vichy, que era aliado ali aos nazistas. Ou seja, a França agora, que um dia foi uma grande potência europeia, se via dessa forma dividida e ocupada por forças de Adolf Hitler e também de aliados de Hitler, né? Agora, por outro lado, temos também uma outra operação, que é a Operação Leão Marinho, de 1940. Foi essa a operação pela qual a Alemanha tentou derrotar, vencer a Inglaterra, que era o seu grande inimigo. A Inglaterra é um grande poder naval, poder militar. Tentou derrotar a Inglaterra a partir de grandes bombardeios aéreos contra alvos em território inglês, né? Eram massivos bombardeios aéreos que causaram grande perdas civis. Houve um momento no início da guerra em que eles só bombardeavam alvos militares, tá? Então só atacava alvos militares, quartéis, bases aéreas, o que era comum.
Mas chegou um momento na guerra em que ambas as partes passaram a bombardear propositalmente população civil. Por isso que a perda de civis na Segunda Guerra Mundial, ela foi muito maior do que na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foi um verdadeiro açougue a céu aberto de civis, pessoas, portanto, sem qualquer chance de defesa perante um bombardeio aéreo. Aí com grande destaque, inclusive, aos bombardeios nazistas feitos à noite contra Londres, as chamadas Blitz, que eram bombardeios que apavoravam a população londrina e que levaram a um grande número de mortos. Aí, para defender o território britânico do ataque da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, aí ocorreu a chamada Batalha da Bretanha, onde a Força Aérea Britânica, a Royal Air Force, a RAF, vai enfrentar a Luftwaffe nos céus do Canal da Mancha. Né? Então foi uma batalha realmente bastante complicada. E diante desses ataques aéreos alemães a Londres, eis que agora a Inglaterra também vai passar a usar bombardeiros para massivos ataques ao território alemão, com grande destaque a capital do Terceiro Reich, Berlim, né? Levando a retirada, então a derrota da Luftwaffe na Batalha da Bretanha lá por 1942. Ou seja, por volta de 1942, a Luftwaffe ela havia perdido a sua força de ofensiva, a sua força de ataque, capaz de atingir mesmo o território da Inglaterra, graças em muito ao esforço dos pilotos da RAF, a Real Força Aérea Britânica. Aliás, Winston Churchill teria dito, né? Nunca tantos deveram a tão poucos. Né? Tantos, o país, deveram a tão poucos, os poucos pilotos da Royal Air Force, da RAF britânica. Ok? E aí também temos aqui a Operação Barbarossa. Em termos de questões, pode aparecer como Operação Barbarossa ou Operação Barba-Ruiva, que é uma referência a um antigo sacro imperador romano-germânico, lá da Idade Média, chamado Frederico Barba-Ruiva, ou Barba-Roxa, ou Barba-Vermelha, como você preferir, tá? Mas é o Barbarossa aqui, de 1941, quando Adolf Hitler e as Forças Armadas Alemãs violaram aquele famoso e controverso pacto de não agressão com a União Soviética e Joseph Stalin. Lembra que Hitler e Stalin se odiavam? Então eles selaram antes da guerra, lembra? Um pacto de não agressão, o Tratado Ribbentrop-Molotov, no qual eles se comprometiam a um não entrar em guerra contra o outro em caso de uma guerra na Europa e a dividirem a Polônia entre si. Só que nesse momento, Hitler foi lá e traiu Stalin. E começa um avanço violento e fulminante contra o território soviético a partir da Ucrânia. Ou seja, os nazistas invadem o território soviético a partir do território ucraniano. Detalhe, vão ter muito apoio de setores da sociedade civil ucraniana contra os soviéticos. Também temos aqui a busca por petróleo, cereais e trabalhadores eslavos. Ou seja, os nazistas buscavam também tomar trabalhadores eslavos, né, tomar os cereais e os poços de petróleo da região do Cáucaso. Note, a Alemanha não é um território rico em petróleo. Então, claro, como que eu vou movimentar a máquina de guerra nazista? Como construir combustível, diesel, gasolina, querosene, para os aviões, os tanques, os jipes, o que você quiser, os navios? Como conseguir movimentar isso? Então, para Hitler era estratégico dominar esses postos de petróleo no Cáucaso, que tinha muito petróleo ali na Rússia, e aí assim movimentar a máquina de guerra nazista. Foram cerca de 3,5 milhões de soldados que entraram dentro do território russo a partir da Alemanha. Quer dizer, a Alemanha vai realmente investir um esforço militar, um esforço logístico de tropas, equipamentos, carros de combate, realmente assim uma coisa impressionante pela dimensão do que foi aqui executado. Por outro lado, também no Pacífico, lá no Império Japonês, também ocorriam batalhas. E lá na parte do Pacífico, do Oceano Pacífico, ocorre a invasão da China e da Indochina francesa. Ou seja, a Indochina francesa, território ao sul da China, é invadido pelo exército imperial japonês. Assim como o território chinês é basicamente dominado pelo Império do Japão, que aliás vai praticar crimes de guerra inomináveis. Vão enterrar pessoas vivas, vão causar todo tipo de estrago que você pode imaginar. Por isso que até hoje tem uma relação assim um pouco tensa, muitas vezes, entre China e Japão, porque os crimes do exército imperial japonês contra a população chinesa durante a ocupação foram muito terríveis, que o diga aí o famoso massacre de Nanquim, aonde calcula-se que o número de mortos chineses na ocupação japonesa chegou a 300 mil, né? Que às vezes só tem uma ideia de comparativo, 300 mil é quase que o somatório de todos os mortos das 2 bombas atômicas no final da guerra. Então é muita gente, né? Agora, nesse ponto, essa invasão da China e da Indochina pelos japoneses levou aos Estados Unidos a um bloqueio econômico contra o Japão.
Veja, o Japão é um território pequeno, então ele não tem vários recursos estratégicos minerais, por exemplo, petróleo. Então o resultado, saldos bancários de oficiais japoneses vão ser congelados em bancos americanos e também vai ter um corte no fornecimento dos Estados Unidos ao Japão de aço e petróleo. Convenhamos, duas coisas vitais no esforço de guerra. Aço, para você poder fazer os carros de combate, os navios couraçados e por aí vai, e o petróleo para movimentar toda a engrenagem de guerra do exército imperial japonês, né? É justamente essa situação de aperto econômico, aperto fiscal dos americanos contra os japoneses para tentar frear a expansão japonesa no Pacífico, que vai levar os japoneses a um desesperado ataque, assim, foi um tudo ou nada, todas as cartas na mesa, no dia 7 de dezembro de 1941. O ataque a Pearl Harbor, que você está vendo aqui na foto, é o ataque à frota americana do Pacífico. Pearl Harbor, ali na região do Havaí, é uma base americana, da esquadra de guerra americana, base naval, onde muitos navios de guerra ficavam ali. E de repente, era um dia lindo de domingo, céu azul, todo mundo dormindo, ninguém esperava nada. E de repente, um enxame de 350 aviões da Marinha Imperial Japonesa surgem do nada de surpresa em Pearl Harbor, lançando torpedos, bombas de altitude e por aí vai, causando cerca de 4.000 mortos. E aí, diante desse ataque surpresa, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ele vai e declara guerra ao Império Japonês e aos aliados do Japão. E aí, claro, no pacote entram quem? A Itália de Benito Mussolini e a Alemanha de Adolf Hitler. Quer dizer, agora a guerra escalava em uma nova proporção, porque agora um país da América está abertamente envolvido nesse terrível conflito, né? E aí temos a segunda fase da guerra. Essa segunda fase da guerra, que vai de 42 a 43, que é uma fase mais curta, é a fase de equilíbrio de forças, onde nós não tínhamos realmente certeza, convicção, de quem está ganhando esse raio dessa guerra. Quer dizer, quem está na frente, os aliados ou o eixo? Veja, na primeira fase era o eixo. Agora eu não sei. É um momento de relativo silêncio na guerra, tá? Os ataques não eram mais tão constantes. Havia muito mais um trabalho de informação, de inteligência, de espionagem, sabotagens, mas não se tinha ainda uma certeza de quem estava nesse momento vencendo. E é o momento que coincide com os alemães parando o seu avanço em Stalingrado. Quer dizer, os alemães achavam que iam passear na Rússia, que iam passar rapidamente pela Rússia, mas numa cidade às margens do rio Volga chamada Stalingrado, eles param. Imagine, nem que Stalin tivesse que queimar a União Soviética inteira, ele iria perder uma cidade com o nome dele para o seu arqui-inimigo Adolf Hitler. Por isso que a Batalha de Stalingrado possivelmente tenha sido a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. O número de mortes é bastante incerto até hoje. Então, diante da parada em Stalingrado, aí vem o inverno russo, aquela coisa toda, os alemães vão começar a ter a sua primeira grande derrota. A primeira grande derrota mesmo dos alemães na guerra vai ser a derrota depois em Stalingrado em 43, tá? Os japoneses, por seu turno, também começam a sofrer seus primeiros reveses, né? Suas primeiras derrotas. Até então, os americanos que estavam na defensiva resolvem partir para o ataque contra aquele que um dia os atacou em Pearl Harbor. Então agora os americanos vão vencer os japoneses nas batalhas de Mar de Coral e na grande batalha de Midway, uma das maiores batalhas aeronavais da história humana, aonde porta-aviões americanos e porta-aviões japoneses, com seus muitos centenas de aviões, vão se digladiar nos céus do Oceano Pacífico na região de Midway, terminando numa importantíssima vitória americana que levou à destruição da boa parte da frota de porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa. Ou seja, o Japão perdia com isso a sua capacidade de levar a guerra. Quer dizer, é o momento da guerra em que o Japão passa de uma postura ofensiva para uma postura defensiva. Mas nada se compara à segunda fase da guerra como o momento mais trágico, mais terrível, mais triste do capítulo dessa terrível guerra, que é a solução final em 1942. Em 1942, numa mansão às margens de um lago em Berlim, ocorreu a Conferência de Wannsee. Tá? Nessa Conferência de Wannsee, vários líderes nazistas, ligados sobretudo à SS e outras divisões nazistas, vão se reunir para decidir o que fazer com o chamado problema judeu, ou ainda com a questão judaica. E aí opta pela eliminação física de judeus. Mas não só de judeus, tá? Outros grupos também vão ser exterminados, além de 6 milhões de judeus europeus. Outros grupos, como por exemplo, deficientes físicos e mentais, ciganos, negros, homossexuais, soviéticos e testemunhas de Jeová. Vão ser os principais grupos aí vitimados pela máquina de extermínio criada pelo governo nazista. Quer dizer, campos de concentração de extermínio, com câmaras de gás, pelotões de fuzilamento, quer dizer,
talvez o maior crime feito já contra a humanidade. Uma coisa que até hoje assombra pela brutalidade e pelo sadismo em muitos momentos pelo qual foi realizado. Por exemplo, você tem aqui as câmaras de gás. Isso que você está vendo aqui é a parte interna de uma câmara de gás, são locais escuros, fechados. O cidadão entrava aqui nu, né, às vezes dava um sabonete na mão, como se fosse tomar banho, e quando todos eram fechados, as luzes se apagavam e usava-se um gás chamado Zyklon B, que causa uma dor no peito antes de matar por asfixia. Né? O gás ele vai saturando, então as crianças que estão embaixo ouviam os pais gritando enquanto morrendo ali, sabendo que elas seriam as próximas. Imagina o terror disso. O que você está vendo nessas paredes aqui, ó, são marcas de unhas das pessoas que desesperadamente tentavam em vão escapar dessa morte tão terrível, tão monstruosa do modo como foi realizada. Aqui também temos os crematórios, né, onde os cadáveres eram colocados para serem incinerados e destruídos, né, até porque eram muitas execuções por dia, às vezes milhares de execuções, então eram muitos cadáveres que não tinha que destruir ou enterrar, ou o risco era que eles espalhassem doença. Então eu tenho aqui os fornos, isso foto mais atual, já em colorido, e aqui quando os soldados, né, encontraram pela primeira vez com ainda pessoas dentro, ainda esperando por serem queimadas lá. Detalhe, muitos soldados aliados, quando encontravam esses campos e ficavam diante daquelas pessoas, aquelas pilhas de cadáveres em pele e osso, surtavam, tinham surtos psicóticos e saíam matando os alemães ali mesmo, que é crime de guerra. Só que veja, a situação era tão terrível, tão assustadora, que mesmo pessoas que estavam no meio de uma guerra não estavam preparadas psicologicamente para ver as cenas que tiveram que presenciar quando encontraram os campos de extermínio. Treblinka, Dachau, Birkenau, Auschwitz, Bergen-Belsen e tantos outros. Né? Era uma grande estrutura de extermínio. Também temos aqui o Einsatzgruppen. O que são os Einsatzgruppen? São esquadrões da morte nazistas. Por exemplo, aqui temos duas fotos. Nesse caso aqui é um soldado da Einsatzgruppen na Ucrânia mirando seu rifle a queima-roupa na mãe segurando o filho, porque dela ele atira nos dois e a bala pode matar os dois de uma só vez. Quer dizer, isso mostra o grau de sadismo dessas tropas do Einsatzgruppen. Aqui, eles faziam os judeus, não raro, cavar a própria cova. Veja que você tem vários cadáveres aqui dentro. E esse aqui está só esperando que esse oficial do Einsatzgruppen dê nele um tiro fatal aqui na cabeça. Isso aqui, pessoal, tem uma foto chamada O Último Judeu de Vinitsa, também na Ucrânia, né? Onde, então, ali você teve esses extermínios sistemáticos de judeus. Note, além de exterminar os judeus em campos de concentração, haviam esses pelotões da morte, esses esquadrões da morte, que passavam também pelo nazismo para ajudar no processo de extermínio das minorias e, sobretudo, da população judaica na Europa, né? E também temos aqui mais um exemplo do sadismo da prática nazista, que você tem aqui, que são as Gasvan, tá? Então, ó, essas Gasvan eram caminhões móveis, câmaras de gás móveis, aliás, né? Onde você colocava as pessoas lá dentro e asfixiava elas. Quer dizer, a coisa era de um modo tão absurdo que você simplesmente criou um tipo de câmara de gás móvel. Veja, não existe como defender isso aqui, não existe como você contemporizar isso aqui, não tem como relativizar isso aqui. O conjunto de provas materiais e documentais deixado pelos próprios alemães é tão imenso que se tem uma coisa que não dá trabalho para um historiador é estudar o Holocausto e comprovar os crimes ali cometidos. Por isso que não existe como defender isso, a não ser sendo uma pessoa realmente podre por dentro. Ok? Querido, espero que tenha entendido, que tenha aprendido, então no mais já sabe. Um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!